Olá pessoal, esse é mais um Empreendedorismo Talks. Aqui o Júnior Faria, CEO da Mercadótica e host desse podcast, com a presença ilustre do nosso amigo Tarcísio Anunciação, que é o diretor de serviços da Vasta Web. Tarcísio, obrigado pelo aceite no convite e poder compartilhar com a gente aqui mais um pouquinho da tua história para a gente aprender bastante. Oxe, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui. Já venho acompanhando o podcast, já venho assistindo, vendo. Conheço você já há pouco tempo, apesar de já conhecer também a família, mas você é um cara muito legal, a gente já trocou uma ideia antes e estou muito feliz de estar aqui de verdade. Cara, obrigado. Assim, foi bacana porque eu não sabia que você era tão amigo da minha irmã, né? E a gente foi se falando, fluiu bem, gostei também. Assim, é bom ver esse empreendedorismo jovem, cara. Assim, a gente não tem noção que tem tanta gente boa em Vitória da Conquista e aí indo para fora, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, que a história de vocês é bem bacana e bem direcionada para esse lado. E o papel aqui, o nosso trabalho, Tarcísio, é de levar informação para o cara que quer começar ou para o cara que é pequeno e quer crescer. Com certeza. É aquela dificuldade de passar o primeiro obstáculo, de ter resiliência, porque o caminho não é feito só de flores, né? O caminho também tem muitas pedras que a gente tem que pular. E como disse uma amiga minha hoje mais cedo, a gente tem que juntar essas pedras para fazer nosso próprio castelo, né? Então, acho que o caminho é mais ou menos esse. Cara, mas me conta aí, quem é a Vasta Web? Fiquei sabendo que vocês têm portfólio fora do Brasil. Como é que é essa história? Vi prêmio internacional. Me conta um pouquinho dessa história aí. Certo. Vamos começar. A Vasta foi uma empresa que a gente fundou em 2015. São 4 sócios. A gente começou com serviços, né? Desenvolvimento de sites, inicialmente. Passamos para aplicativos, aprender a desenvolver aplicativos. E dentro disso aí foi crescendo. A gente passou também... Tem o marketing digital com SEO. E... o que aconteceu? A gente acabou também criando produtos dentro da Vasta. Então, a gente é uma empresa de prestação de serviço, mas a gente tem nossos produtos. Nesse caso, a gente tem o Seu Menu, que é um aplicativo de pedir comida, funciona aqui em Conquista. E temos a Fertile, que é um aplicativo de otimização de receita para fazendas de gado de corte. Caramba, que massa, cara. Então, peraí. Vocês começaram com programação, formas web, aplicativos, e depois viram que tinha uma oportunidade. Por exemplo, o Seu Menu, que é um aplicativo muito forte aqui na nossa cidade da Conquista. E a partir, para quem não conhece, é um aplicativo de intermediação, assim que você chama? Intermediação Isso. De alimentação, né? Isso. Vocês ligam o ponto de venda com o cliente, né? Isso. Faz essa intermediação. E quando vocês viram para esse mercado, vocês, a gente quer fazer esse aplicativo, a gente sabe fazer isso, e falta alguém que faça isso na região? Ou você falou assim, cara, acho que a gente vai começar por aqui lançando um produto próprio para criar repercussão de mercado. Como é que foi esse timing? Assim, como eu estava falando, a gente começou com a empresa de desenvolvimento de sites e aplicativos, a gente tinha como é que eu posso dizer? A gente trabalhava já, a empresa são 4 sócios, então eu, Igor, Iago, Bruno. Inicialmente, eu, Igor e Bruno, a gente trabalhava para uma empresa de fora. Igor morava nos Estados Unidos. A gente prestava um serviço de freelancer, né? Aqui eu e Bruno morando no Brasil, e Igor trabalhando nessa empresa. Igor chegou à vice-presidência da empresa lá. Essa empresa era de marketing digital, trabalhava com desenvolvimento de sites. E no que essa empresa foi crescendo, ela foi contratando pessoas para cá, justamente pela ligação de Igor, né? Com o Brasil e com a gente aqui em Conquista. Então, primeiro foi Bruno, depois de alguns meses eu entrei, depois foi entrando mais gente e foi crescendo o time dessa empresa aqui no Brasil, até que chegou um momento que a Vasta contratou esse time e a gente ficou prestando meio que serviços para essa empresa. E uma dessas a gente tinha sempre a galera junto com a gente, conversando, programando junto, sempre trabalhando e brincando, né, assim. A gente ficava até mais tarde Onde tem muita no gente, escritório. Tem fome, né? Exatamente. Então, a gente ficava até mais tarde no escritório. O escritório da gente era no centro, pequenininho. Então, a gente tinha uma mesa redonda, ficava a galera toda nessa mesa. E a gente lá e tinha videogame, a gente ia para lá e era um lugar mesmo para a gente poder trabalhar e meio que se divertir, vamos colocar assim, né? Então, ia dando um horário, ia ficando tarde, a gente ia ficando com fome. Então, sempre tinha, Tarcísio, liga aí. Bruno, liga aí. Então... Ninguém queria ligar para lugar nenhum. E ficava naquela de, liga você. Poxa. A parte mais chata, acho que não era ligar, era ter que anotar os pedidos, né? Decorar o cardápio. Eu quero um filezinho sem queijo, com pouco... e decorar o cardápio. Tem pizza de quê? Bacon, frango, não sei o quê. Tem o quê mesmo? Volta. Isso era insuportável. Então, a briga era para ver quem ia ligar e às vezes a gente acabava desistindo de fazer o pedido.
E acabou vindo a ideia, poxa, Conquista não tem nada que a pessoa possa fazer um pedido simples e descomplicado. E nessa época, foi a época que começou realmente a surgir os aplicativos. Então, 2015 ainda, né? A gente voltar aí 7 anos. Caramba, e todo mundo tempo. acha que vocês foram espelhados nos aplicativos que estão hoje, mas na verdade vocês começaram paralelo a isso, né? Isso. Vocês tiveram a mesma sacada, e aí eu vou apontar duas coisas que você me falou agora que eu achei bacana. Eu faço esse papel aqui de traduzir para a galera ver onde o insight tá? Primeiro insight que eu achei bacana, cara, as pessoas saberem que pode trabalhar para fora, que dá para ganhar em dólar, né? Que hoje 5,12, eu acho que estava a última vez que eu olhei hoje, 5,12. Então, assim, cara, para cada R$1 aqui você ganhar em dólar, tem várias vantagens nesse ponto. Então, foi uma sacada que vocês fizeram lá desde o início, que virou a Vasta no futuro, né? No futuro passado, nesse caso. E uma outra sacada que eu achei interessante foi identificar a dor. Cara, eu tô lá, quero comer, toda vez eu tenho a mesma dificuldade, por que não criar uma solução para isso? E aí veio o seu menu. Isso, exatamente. Que, inclusive, tá patrocinando a gente com os copos hoje. É muito top, inclusive. Obrigado, cara. Nada, que isso. Mas, assim, é justamente isso. Então, a gente percebeu aquela dor e não existia nada em Conquista parecido com o que ele tinha tido. Acho que depois que a gente começou a trabalhar com o seu menu na cidade, rodar os restaurantes, e aí a gente soube que teve um ou outro site que tentou implementar, mas não chegou nem perto do que a gente conseguiu conquistar, né? A gente vem trabalhando já, o seu menu foi lançado em 2016, a gente está em 2022, então 6 anos aí já de mercado. Então, justamente isso, a gente se juntou, teve o problema, né, para a gente poder resolver. Tava naquela de aplicativos e tal, eu e Bruno estudando sobre aplicativos, já um pouco antes da ideia do seu menu, a gente tentando desenvolver uma aplicação, você vê como é que é o negócio, né? A gente tentando desenvolver uma aplicação para uma fazenda. A gente pensando como é que seria um sistema para uma fazenda lá em 2015, a gente estudando, vendo banco de dados e olhando e tentando fazer alguma conexão, tentando fazer alguma coisa. Fazer um aplicativo não era tão fácil como é hoje, né? Assim, hoje também não é fácil. Fácil sim, é mais simples. Hoje tem mais aplicações, mais APIs, mais coisas que você consegue integrar com o aplicativo. Na época, quase nada, né? Isso. Então, assim, a gente começou realmente pensar essa ideia do aplicativo, porque a gente estava meio que se envolvendo com essa nova estrutura, essa nova coisa que a gente via que tinha um potencial gigantesco. Porque desde sempre o pessoal queria o site para poder ser uma vitrine, né? Então não tinha tantas compras online, o pessoal não confiava tanto em comprar na internet. No tempo do Alta Vista, né? Você pegou esse tempo? Não? Antes do Google era Alta Vista. Cadeia. Cadeia eu já peguei. Cadeia foi bastante. Mas aí, assim, a gente começou a fazer esse desenvolvimento, pensar nessa ideia e acabou casando que o tempo que a gente estava investindo naquele aplicativo, que não deu em nada naquele momento, que era o aplicativo de fazenda que a gente estava pensando ali, a gente acabou investindo no seu menu. Então, as ideias que a gente tinha para lá, o meio que o banco de dados que a gente estava utilizando, a estrutura que a gente estava pensando, a gente meio que foi para o seu menu. Que bacana, cara. Muito louco, né? E poder aproveitar isso, né? Ver que alguma coisa... Às vezes as pessoas fazem vários projetos e hoje eu acho que tá na moda, e não é só moda, eu acho que é o modelo novo de mercado de você estar testando o tempo inteiro. E às vezes quando as pessoas veem que o negócio não deu certo, que não tem problema nenhum, acho que errar hoje faz parte, né? Tem até um curso que eu fiz recentemente de crescimento exponencial, o cara falava assim, se você não está errando o suficiente é porque você não está arriscando para continuar crescendo. Você tem que continuar errando. Os erros têm que começar a aparecer. E aí vocês pegaram uma coisa que teoricamente tinha sido um erro e aproveitaram para transformar numa coisa positiva, isso. Né? A ideia, né? A estrutura, o pensamento, vamos dizer assim, né? De aplicar uma solução web, que a gente trabalhava já com desenvolvimento de sites, para desenvolver um aplicativo. Então, a primeira versão do seu menu nada mais era do que um navegador que abria no celular o site que a gente tinha lá. Era um web app. Um web app. Então, era a versão mais enxuta que a gente fez assim, do seu menu, né? A primeira versão, que foi realmente só para a gente poder tirar o negócio do papel, a gente poder validar a ideia, a gente poder ter um start realmente, porque foi um desenvolvimento pesado, difícil para a gente poder fazer. A Vasta, nesse tempo aí, não tinha a estrutura que a gente tem hoje, com a quantidade de pessoal que a gente tem hoje, então foi punk. O Bruno assumindo bastante aí do aplicativo. Você falou uma coisa bacana que foi que vocês lançaram via web app para validar a ideia.
Isso aí, hoje, no mundo das startups, tem o nomezinho bonitinho lá, que é o tal do MVP, né? Exatamente. E o meu amigo Felipe Marcel, que foi o nosso último entrevistado aqui da Media, ele fala muito sobre MVP. Ele, cara, eu testo sempre MVP, eu faço o negócio, testo, depois eu vejo se dá certo. E, pessoal, o MVP é um produto teste, tá? Pode ser um produto, um serviço, mas é uma coisa que você vai testar, validar, funcionou, aí eu vou replicar para fazer o escalonamento, o escalamento disso aí. Beleza. Depois que vocês fizeram isso, botou para rodar, quando é que você falou assim, cara, agora acho que vai dar para começar a ganhar dinheiro com isso? Porque o pessoal, é outra coisa, né? Acha a ideia bacana, quando você é vanguardista, que foi o caso de vocês têm muitos bônus, mas também muitos ônus. Tem coisa que dói no caminho, né? Sim, certeza. A maior dor, assim, que eu posso dizer que eu tive nesse processo, porque estava realmente na linha de frente, então estava trabalhando para essa empresa como freelancer, tinha a Vasta, que a gente estava desenvolvendo já alguns projetos grandes aqui na cidade, tinha também o desenvolvimento do aplicativo, mais área comercial e etc. Então, eu ia para os restaurantes para poder fazer essa comunicação, trocar ideia e mostrar e tentar ampliar o negócio. Então, foi muito não e também olhar 7 anos, então 22 Ninguém sabia anos, o que era aquilo na região, né? Então o cara ficava com medo, né? Eu com 22 anos, o povo olhava e falava, pô, qual é a sua, velho? Já veio um homem aqui, fez o aplicativo aí, botou e não funcionou. E era justamente esse outro que passou na cidade, fechou, prometeu mundos e fundos e acabou não rendendo, vamos dizer assim, né? E aí o pessoal ficava sempre com o pé atrás. Isso aí vai funcionar mesmo? Vai funcionar mesmo? Teve até um parceiro nosso que virou e falou assim, ó, eu só fecho com você se você fizer a impressora funcionar. Porque a impressora... Barganhando na impressora, na rede. Porque a impressora dele estava conectada à rede, então ele não tinha condição nenhuma de fazer uma impressão ou pegar o pedido ali no caixa e a pessoa sair andando para levar para a cozinha ou levar para o bar ou para qualquer coisa. Então a gente tinha que fazer o aplicativo conversar com a rede do estabelecimento. Nossa. Então esse foi um desafio que a gente teve para poder fazer. Foram 2 meses para fazer esse negócio funcionar direito. Nossa. Mas depois usou para todo mundo também. Usou para todo mundo. Oxe, depois que a gente virou expert em instalar impressora na rede. Ficamos fera. E aí, assim, a gente entrou em contato com o representante da impressora na cidade. O rapaz foi lá, mostrou pra gente, tentou fazer a conexão. E ele vendo uma coisa e eu via outra, e meu sócio também via outra, e a gente ficava... E aí, vai agora, vai. E acabou funcionando, a gente conseguiu isso, mas foram muitas portas batidas e falaram, depois eu converso com vocês, isso aí não vai funcionar, você tá ficando doido, quem é que vai ficar fazendo pedido pelo celular? Ou às vezes até elevava muito, né? Não vou querer isso não, porque eu vou ter que contratar 10 pessoas para poder tomar conta dos meus pedidos, que vai ter muito pedido. Eu falava, nem eu tô tendo esse pedido todo. Um problema bom desse e o cara não queria. Né? Um problema bom desse, então vou ter que contratar mais 2 funcionários para poder ter pedido, eu não tenho como atender isso. Então isso aí também pesava, né? Poxa, queria muito que esse estabelecimento estivesse com a gente e não vai entrar porque ele acha que a gente vai trazer pedido demais para ele não quer entrar, e eu ficava, poxa, tá. E na outra ponta, cara, como é que vocês faziam essa captação de cliente? Porque, beleza, você tinha que ter o que entregar, então acho que o primeiro passo era começar pelas empresas parceiras, né? As cozinhas, digamos assim. Mas e o cliente, cara? Como é que você faz essa comunicação? Porque eu imagino que vocês não tinham grana sobrando assim. Não, de forma alguma. A gente começou desenvolvendo, então assim, a Vasta desde o início, desde quando a gente começou, a gente sempre fez tudo. Então a gente sempre fez a arte, a gente sempre fez o vídeo, a gente sempre... Eu empreendedor, né? Presa. Eu presa, mas tipo assim, a gente tem um conceito de criar dentro de casa. Não era só eu fazer. Então... Bruno tem uma habilidade imensa com o desenvolvimento também de aplicativos e com o design. Então, as primeiras artes do seu menu, a logo do seu menu, o Bruno criou. Então, a gente não saiu para poder buscar essa coisa fora. Estava lá dentro de casa. Então, já tinha meio que esse detalhe, certo? Então, assim... E já rolava um online? Como é que vocês divulgavam isso? Ainda era panfletinho? Né? Aí, o que começou? A gente começou com redes sociais, compartilhando no Facebook, enchendo o saco dos parentes, mandando para todo mundo no WhatsApp, mandando pai, mãe, todo mundo que tinha Facebook. Grupo ainda não tinha não, direito, assim, aquele grupão, né? Sim. Mas a gente compartilhava com os familiares, eu ia nos amigos e ficava mandando no Messenger ali do Facebook, mandando mensagem para todo mundo. Seu menu vai lançar tal, não sei o quê. A gente também fez uma parceria para poder sortear alguns pratos e tal.
uma barcona de sushi, a gente fez na época também, então ajudou também na divulgação. E a gente sempre foi fazendo essa divulgação meio que barata, assim, Sim. da gente ir realmente para um amigo, para um colega, um familiar e pedir para compartilhar, pedir para divulgar. Outra estratégia que a gente também usou por conta também do dinheiro, a gente mesmo ia fazer a arte do panfleto, fazer a impressão, né, e a gente ia entregar. Caramba. Então, tinha feiras, eventos na cidade, a gente ia para a porta da feira, pedia autorização pro pessoal e entregava o panfletinho. Esse lance da eu presa aí, né? Que é vocês fazerem tudo dentro de casa, cara. Tem a empresa e eu presa, né, pessoal? Que é a empresa que só você que faz tudo. Que era o caso de vocês serem sócios, era mais de um, mas era nessa pegada. E aí tem muita gente que reclama. Fala assim, mas eu não consigo fazer, mas eu não sei fazer, eu vou precisar de uma equipe disso, equipe daquilo. Ou seja, o cara já começa botando porém. Eu costumo dizer o seguinte, o cara que já começa achando que o negócio pode dar errado, não tem chance nenhuma de dar certo. Vai dar errado. Né? O propósito inicial é, cara, eu tenho que acreditar que vai dar certo, porque se nem eu acredito no meu projeto, quem vai acreditar? E eu acredito em uma coisa assim de você pensar realmente sobre aquilo e aquilo acontecer. Então, eu comentei isso até agora, eu comentei ontem com o Igor, né, lá no escritório, e comentei na viagem também recente que a gente fez, de que a gente está conversando sobre uma coisa, pensando em uma coisa e fala uma coisa, logo acontece. Ontem mesmo eu estava lá conversando, falei, poxa, eu podia mandar mensagem para tal pessoa. 1 hora depois o celular apita com a mensagem. Então, você vai trazendo essa energia. Você vai jogando essa energia. Então, a gente confia muito no produto que a gente tem, né? O tipo de trabalho que a gente estava fazendo, justamente porque a gente tem um know-how que vem também de fora. A gente trabalha trabalha para fora, trabalha com clientes americanos, em que a mentalidade já é outra, né? Querendo ou não, lá está mais avançado, o pessoal traz coisa de lá para cá. Então, a gente enxergava lá e falava, poxa, tem um negócio tão bacana ali, tem um negócio funcionando tão legal lá, porque a gente não pode tentar fazer aqui, mesmo para servir também para os sites. Então, a gente começou com o desenvolvimento de sites aqui também para a Vasta, e que a gente olhava assim e falava, poxa, a gente consegue fazer um site melhor que esse, a gente consegue fazer uma plataforma melhor que essa, porque a gente não pode ter essa oportunidade. Eu, antes de estar na Vasta, eu tive um outro negócio, com desenvolvimento de sites também, em que não deu certo. Então, comecei, tinha outros sócios, Não é o que se faz, mas como, né? Porque você saiu para fazer a mesma coisa, mesmo produto, mesmo serviço, mas de uma forma completamente diferente, isso, de uma com outra forma perspectiva. Isso, com outras possibilidades, vamos colocar assim, né? Então, são peças diferentes e momentos diferentes também. Então, teve um aprendizado antes, teve uma sinergia, vamos dizer assim, entre os sócios, né, para poder chegar a um resultado e a gente crescer, a gente meio que se completar ali naquele momento e vem fazendo isso até hoje. E vocês abandonaram aquela ideia a princípio de trabalhar com o homem do campo, o cara da empresa a empresa que tinha no campo, e usaram isso para fazer o seu menu funcionar. Beleza, o seu menu rodou super bem, o projeto sucesso, virou um aplicativo, né? Que era um web app, virou um aplicativo de loja. Depois eu quero que você fale sobre a dificuldade de negociar com a Apple e com a Google Play, porque todo mundo acha que é muito fácil, mas tem que ter uns gatilhos por fora aí, né? Acabou que a gente não teve esse problema justamente porque a intermediação. Então, já fez por fora, né? É isso. Então, tá, mas essa sacada eu quero que você ensine, porque tem muita gente que acha que vou criar um aplicativo, é mais fácil pagar dentro do aplicativo, mas tem uns custos meio absurdos em cima disso aí. Sim, tem os custos e acaba que o que acontece? No nosso caso, ele é diferente. Então, a gente não está fazendo a venda propriamente dita, é só intermediação. Isso, né? É só intermediação. Então, acaba que tem uma diferença dentro desse processo em que a gente não acabou nem passando, vamos dizer assim, nesse problema. A gente tinha muito problema antes para poder enviar a versão. Então, a gente enviava uma versão do aplicativo, por exemplo, soltamos uma versão do aplicativo. Deu um problema, aí, amigo, a gente corria para poder consertar isso e mandar uma versão. Daqui que esse povo aprovava, caramba, aí ficava o aplicativo bugado alguns dias. E hoje, o que acontece? Vocês têm tipo, uma moral lá dentro por ter um aplicativo que é bem baixado ou melhorou mesmo a interface deles? Melhorou. Tá bem mais rápido. E também a gente tem uma plataforma hoje, eu não lembro direito como é que era mais, mas hoje a gente tem uma plataforma de teste, que a gente consegue mandar o aplicativo pro celular, antes de soltar, faz os testes ali, e depois a gente
consegue liberar A pra todo Apple mundo. ainda é a mais chata, né, nesse processo. Porque ainda às vezes tem uma revisão e tem uma validação, ele vai lá, volta, às vezes aparece, deu erro, olha o log, aí abre o log, Não tem nada. Bruno mesmo tava reclamando hoje lá, abriu lá, pô, deu erro aqui, ó, aí pediu pra abrir abriu o log, deu erro. Então, não faz muito Redundância, sentido. redundância. É isso, redundância. Então, não tem muito pra onde correr. Mas aí depois vocês voltaram para a ideia do agro de novo. Que Sim, aí sim. nasceu a Fertile, não é isso? Exatamente. Como é que foi a história da Fertile? A Fertile, isso aí veio... Alguém de vocês cria gado, é isso? Como é que essa história... O que Por que acontece? gado, cara? Assim, tudo bem que o Sim. Brasil é muito forte nisso, mas... Tem, tem isso, mas tem também o pai de Igor e Iago, ele também trabalha com gado, os meninos cresceram na fazenda e tal, tem essa relação. Ia ter um patrocinador que teria que comprar o aplicativo por livre e espontânea pressão, né? Vamos dizer assim, mas o que acontece? A gente tinha essa visão do mercado, Iago também trouxe, depois, quando ele entrou com a gente para a sociedade, trouxe também uma visão maior do mercado, ele já trabalhava na área comercial, financeira, trouxe essa visão maior, falou, poxa, aplicativo, vendo a dificuldade do pai dele também na fazenda, porque você pegar o boi, olha o número do boi que está no ferro, né? No ferro, grita para não sei quemzinho, anota no papel, bota o negócio, o papel some, e aí, não sabe mais qual era o peso daquele boi, quanto ele ganhou naquele boi, quanto ele ganhou naquele processo todo. Não era profissional, né? O negócio era muito amador, a verdade é essa, Isso, né? exatamente. Então, na verdade, foi a mesma ideia do seu menu, né? Vocês foram para resolver uma dor Sim, que era exatamente. do mercado do mesmo jeito. Exatamente. E o fato do Igor, não é isso? O pai dele? Isso, pai de Igor e Iago. O pai de Igor e Iago estarem nesse processo ficou mais fácil, porque vocês tinham alguém próximo para poder compartilhar a dor com vocês. Né? Isso, exatamente. Então, na verdade, vocês não foram pedir um patrocínio, vocês foram ajudar o pai, na verdade. Basicamente. Então, o que aconteceu? A gente tinha essa visão. O aplicativo que a gente criou lá anteriormente, obviamente, não serviu para nada. Virou seu menu, serviu para isso. Vamos dizer que foi isso aí. Mas a gente teve a experiência e teve como a gente testar e tá ali convivendo realmente com o problema que estava acontecendo ali. Então, tá tudo anotado no papel. Eu anotou no papel, perdi, não sei quanto foi que eu ganhei nessa venda. Não sei quantos arrobas o boi engordou. Então, isso é a mesma coisa de você chegar para alguém que tem um plantio, algodão, soja, e chegar, quantos quilos de soja você vendeu, quanto foi que você ganhou? Vai ter na ponta da língua. E a gente via que tinha uma dificuldade na pecuária, de poder chegar e falar, eu ganhei tanto. O boi entrou com X, saiu com Y. Então, muito bom. Esse foi bela sacada, hein? É isso. E hoje a gente já tem o aplicativo vem tomando corpo, né? A gente já desenvolvendo ele há bastante tempo. Vai sair algumas atualizações já em breve. E a gente já tem hoje integração com várias balanças, leitores também com brinco. Então o boi entra, pesa, passa o bastão, já aparece no aplicativo o brinco vinculado ao peso e já gera com um relatório com todas as informações do animal. Então você cria uma facilidade, você consegue fazer isso offline, você não precisa de internet para poder estar fazendo isso. E quando você conecta a internet, ele faz a sincronização automática. Então, caramba, tem todo um processo, a Fertile é gigantesca. É um aplicativo imenso. O seu menu é um aplicativo grande, tem várias funcionalidades e tal, mas a Fertile é muito maior. Outro mundo. E pode virar variações para outras várias áreas, né? Porque eu queria que você contasse uma história da Fertile, cara, que você ventilou para mim, que eu achei bem interessante, do cara que vocês queriam um bastão para testar o aplicativo e o cara não queria ceder o bastão. E aí, como é que foi o final dessa história? Conta ela completa para a gente. Porque a gente queria fazer a integração, né? Justamente porque não adianta a gente ter um aplicativo em que o cara ainda precisa estar inserindo dado manualmente ou tem um problema ali ainda que pode acontecer o erro humano. Diminuir o erro humano, a intenção diminuir o erro humano. A intenção é essa, a gente automatizar o processo, deixar mais rápido, fazer com que tenha uma otimização do negócio, para ele poder aumentar a receita. Então, a gente queria essa integração com os bastões, tentou alguns contatos com algumas empresas, a gente recebeu vários nãos também, não tem como agora, não tem como mandar agora. Não fala os nomes para o cara não passar vergonha, né? Porque depois o cara vê atrás, mas... mas não tem como agora e tal, e etc. E acabou que
A gente conseguiu esse um bastão, conseguimos fazer a integração com a balança, e o pessoal homologou, validou, falou que estava tudo certo, tudo tranquilo, massa. A gente começou a fazer a divulgação, e a partir desse momento as portas abriram, né? Então Todo mundo veio atrás. Todo mundo veio atrás, a gente recebeu a ligação, vocês ligaram e falaram que queria fazer, tá aqui o bastão para vocês, manda o endereço aí, vamos mandar. Então, a partir do momento que a gente consegue uma oportunidade e a gente consegue aproveitar essa oportunidade para poder prover um resultado e mostrar que aquilo vai funcionar e vai ajudar não somente a gente, mas vai ajudar também o cliente e a outra empresa que pode ser uma possível parceira, aí, amigo, realmente a porta... A sacada que eu tiro disso aí, cara, é não feche porta, só abra, né? Porque, assim, não custava ouvir, né? Você não foi pedir para um cara que tem uma lojinha que vende o bastão, que vai tirar, talvez, do leite da criança dele no final do dia, se ele perder aquela massa. Você foi pedir numa indústria, num cara que é produtor, um cara que, com certeza, ele distribuiu vários bastões Brasil afora para alguém validar o produto dele no início. E agora ele estava vendo alguém que queria fazer o negócio acontecer. Então, pelo menos escute, veja a proposta, vê se tem algum. É isso, mas então, acho que nunca fechar portas, acho que é uma mensagem bacana. E, cara, escute e tenta abrir portas, né? Faça parceiros, faça parcerias. O mundo não é mais individual, né? O mundo ele é coletivo, então a gente tem que estar trocando o tempo inteiro, informação, trocando conhecimento. Acho que essa é a base fundamental aí. Você falou uma coisa muito importante, né? Que eu costumo até repetir e falar, que é justamente deixar a porta aberta, manter a humildade e ter parceiros. Você não pode, de forma alguma, pisar em alguém ou sair se achando porque você está numa posição X ou Y hoje. Então, você tem que ser humilde, você tem que saber o seu lugar, saber se comportar e saber respeitar o outro. Então, a partir do momento que você recebe uma proposta, recebe um contato e você meio que desmerece aquela pessoa por qualquer motivo que seja, isso não vai para frente. Você pode precisar dela logo ali. Então, isso aí. E você pode estar na posição dela daqui a pouco, ou já esteve algum dia, né? Porque, com certeza a gente vai estar numa outra posição lá na frente, né? Como diz minha esposa, assim, o mundo não gira, o mundo capota, exatamente, né? Daqui a pouco você está numa posição que você não imaginava. É um loop. Certeza. Muito bom. Cara, beleza. Então, a Vasta hoje é Vasta, e debaixo da Vasta, né? Que foi a empresa mãe, digamos assim, nós temos a Seu Menu e a Fertile. Beleza. Quais são os big numbers aí? Quais são os números que vocês já conseguiram conquistar hoje de usuários ou de faturamento? Que você puder abrir para a gente. E quais são os números que a gente pode trazer para a galera para eles verem assim, cara, esses moleques começaram lá novinho, com nada, saíram da escola. Depois eu quero que você conte a história, como é que vocês se juntaram, né? Porque essa história do sócio é bem bacana. A sociedade é um negócio que não é simples, tem que ser bem feito. Mas onde vocês chegaram? Onde vocês estão hoje? Lá no final a gente vai falar sobre onde vocês querem chegar, mas o que vocês já conquistaram? A gente tem hoje 90 mil usuários no Seu Menu. Temos... Isso, usuários ativos, porque só que eu olhei no Google, é Google? Sem ser do iOS? É o Google Play. Google Play. Tinha mais de 100 mil baixados, então deve ser 90 mil ativos. Isso. Então temos 90 mil usuários ativos, temos lá 1,5 milhão de pedidos já, chegando perto do 1,5 milhão, tem 1 milhão 400 e alguma coisinha, já está no 1,5 aí, vamos dizer. Bom. A gente tem 400 restaurantes ativos, já passaram pela nossa plataforma cerca de 1.500 estabelecimentos, então... Com a pandemia fechou muita gente. Fechou muita gente. E aí agora a gente tem cerca de 20 colaboradores, 20 pessoas lá trabalhando com a gente, ajudando a gente, não só com o Seu Menu, né, mas a Vasta como um todo, programadores, marketing, comercial, financeiro, então 20 mais os sócios, 23, 24 pessoas, então... 24 famílias alimentadas lá, bacana. Exatamente. Temos aí, tivemos o prêmio de 8 dígitos, faturamento de 8 dígitos, né, que recebemos nos Estados Unidos. Em dólar? Não. Já tá convertido, mas beleza, mesmo assim, 8 dígitos? É isso. E aí, isso aí foi um prêmio que a gente ficou muito feliz de estar recebendo, né? De prover esse... É um prêmio da equipe, né? Um prêmio do time como um todo. Então, tá lá no escritório, a gente super feliz de estar com como é que é esse negócio do prêmio? Não entendi. Vocês participaram de um concurso? A gente participa de uma comunidade. A gente participa de uma comunidade de e-commerce, então, onde os números meio que são compartilhados, aplicando metodologias, aplicando otimizações para que
você O cara consiga... venda mais no e-commerce. Isso, para que você venda mais, para que você atinja o objetivo de forma mais rápida, vamos dizer assim, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a principal parceira da Vasta hoje. Pode falar o nome. Lá fora? É a BGS. BGS. Então, Cara, eu vi que vocês recebendo esse prêmio lá. Então, como é que é? Então, na verdade, quando você fala um prêmio de 8 dígitos, quer dizer que vocês fizeram alguém faturar isso ou a soma dos e-commerce de vocês deu isso? Como é que é? O que é isso? Ou vocês ganharam isso? É não, melhor ainda? não ganhamos. Então, a gente caramba. ajudou 10 a milhões, proporcionar cara. isso. Moleza, não tô brincando. Dinheiro Queria pra muito. caramba. Em dólar ainda. É. Pode, né? Mas vamos lá. Como é que é esse prêmio? Explica pra gente. Porque, assim, uma coisa que eu acho importante, a galera às vezes não foca, é você estar perto das pessoas que estão no teu ramo. Que na comunidade de programação isso é muito comum. As pessoas entendem que eu não preciso começar do zero, né? Eu não lembro de quem é a frase, mas assim, a gente fala, cara, você não precisa ser o gigante, você só precisa estar em cima do gigante. Você pode ser o anão, mas que está em cima do gigante. Você já vai ver mais longe que ele se você pegar o negócio pronto. E que isso ajuda toda a comunidade. A galera esquece desse detalhe. Exatamente. Eu venho do ramo, que é o ramo ótico. É um ramo que o pessoal compartilha muito pouca informação uns com os outros. Né? Todo mundo se vê como concorrente. E às vezes eu tenho uma ótica aqui, né? O mercado ótico hoje está espalhado em 7 estados, mas tem gente que tem uma região e está conversando com um cara que está numa região extremamente oposta do país e vê o cara ainda como concorrente. Ele não quer abrir informação e ele não vê que se a gente troca informação, todo mundo cresce junto. É isso. Né? E na comunidade de vocês, isso é muito bonito, de programadores, né, de forma geral. Isso é muito bonito porque funciona. E BGS, que é BGS, né, traduzindo aqui para o português. Build, Grow, Scale. Que é isso? Como é que vocês entraram lá? E vocês têm uma participação importante lá hoje, né? Como é que é? Então, lá hoje a gente, vamos dizer, entramos como, Igor entrou, na verdade, né, como aluno, principalmente para aprender algumas técnicas, trazer esse conhecimento, né? E acabou que criou-se uma relação de parceria também lá dentro. Mostramos nossos serviços de desenvolvimento na época de sites, a gente tinha poucas lojas no nosso leque, mas mostramos nossos serviços, mostramos a qualidade que a gente empregava e emprega, né, nos nossos clientes. E foi criando uma relação em que hoje temos nosso espaço, a gente tem um webinar semanal, toda terça-feira a gente fala para a comunidade, ensinando algumas coisas de programação, ajudando... Só Brasil? Não. Não. Na comunidade internacional. Comunidade internacional. Caramba, então Conquista está hoje apresentando um webinar para uma comunidade internacional de programação e relacionada a e-commerce, é isso? É relacionado ao e-commerce. O programação, hoje a gente é o indicado a fazer essa programação dentro da comunidade. Então massa. A gente tem o selo da comunidade, dos donos da comunidade, de falar: a Vasta é a empresa que a gente indica para você fazer o desenvolvimento do seu site de e-commerce. Porque a gente, com a comunidade, a gente tem o desenvolvimento de um tema. Então a gente desenvolve esse tema e a comunidade utiliza esse tema para o Shopify, né, que é a plataforma que a gente utiliza para a construção e desenvolvimento das lojas virtuais. Então, o visual desse site a gente desenvolve, a comunidade utiliza esse tema, e aí surgem dúvidas, problemas, bugs que podem acontecer, ou então algumas solicitações de novas funcionalidades. Então, isso vai aparecendo durante também as webinars, que... Essas coisas que vocês nem sabiam que existia, né? O cara traz, porque muita gente acessando muita coisa diferente ao mesmo tempo. Igor é o host da webinar, e aí ele vai sempre falando, né? Quebrem o tema. Porque é importante eles testarem, porque muitas vezes a gente está ali com desenvolvimento, apesar de ter 5, 6 pessoas no desenvolvimento do tema, mas acaba que você está condicionado a fazer somente aquele passo. Então, às vezes, o usuário que não está ali naquela bolha, ele acaba vendo outras oportunidades, vendo maneiras diferentes de utilizar aquela funcionalidade que a gente criou. Então, às vezes, o pessoal manda uma pergunta lá e a gente olha assim e fala: rapaz, como é que você fez isso? Bacana. E aí todo mundo aprende junto, né? Todo mundo aprende junto. Então, isso ajuda, realmente, como você falou, é uma comunidade, então eles compartilham aplicativos mais utilizados, formas de enviar e-mail, formas de enviar o SMS. Então, tem toda uma estrutura e, obviamente, eles já têm anos de conhecimentos que são aplicados já para a comunidade, e isso faz com que dê uma base, um corpo, vamos dizer assim, né, para validar esses dados. Então, são milhões de dólares já vendidos com as técnicas que eles aplicam.
Então, já está mais do que validado. E o prêmio? Como é que funciona esse prêmio de 8 dígitos? Me explica aí. Como é que é? Então, Vocês ajudaram alguém a vender 8 dígitos? Qual isso. é a referência? A referência na comunidade, a gente participa também como um membro. Então, a gente utilizou técnicas da comunidade para poder fazer as vendas nas nossas plataformas. Então, seu menu está contabilizando lá dentro e vai Várias colocando outras. isso. E aí todo mundo somado deu 8 dígitos. Exatamente. Caramba, então a gente dinheiro apresentou pra os dados. caramba, acima de 10 milhões. Isso, apresentamos esses dados para eles validaram, conferiram todas as informações e... Isso dentro de um ano? Não. Isso é... Não, os 8 dígitos é dentro do período. Do período. Então a gente ganhou no ano de 2019, a gente ganhou 7 dígitos. Agora 2019 não. 2020 a gente ganhou 7 dígitos. Se vocês ganharam, não foi perto dos 10, foi mais perto dos 99. Caramba, muito massa esse, cara. Muito bacana, parabéns. E como é que vocês se encontraram? Porque eu vi lá que não foi só você receber, né? Foram os outros sócios também. Acho que isso, foi no caso Igor, lá estava eu e Igor. E começou você, Igor e Bruno. É isso? Como é que vocês se encontraram? Da onde que veio? Como é que vocês falaram assim, cara, vamos abrir uma sociedade? Porque venhamos e convenhamos. Quando alguém tem dinheiro, fica fácil de saber por que o cara entrou na sociedade. Mas pelo que eu entendi no início aí, ninguém tinha tanto dinheiro assim sobrando para falar, vou bancar vocês. Não, de forma alguma. Como é que vocês se juntaram? Como é que é essa história dessa sociedade aí? Assim, a história da sociedade, como eu falei, eu tinha já uma outra empresa que desenvolvia sites, trabalhava na época e Bruno também estava fazia faculdade, fiz engenharia da computação, Bruno também estava no curso e acabou que a gente estava lá fazendo matérias e tal, e fazendo engenharia da computação. Aqui em Conquista. Bacana. A gente fazendo a matéria lá na época e eu com minha empresa e eu precisava de gente para me ajudar. Acabou que eu estava procurando e conversando com os meninos lá, estava no curso de engenharia da computação, devia ter um programador, né? Então, é possível que tenha. É possível que tenha, então pode ser que role. E aí eu acabei trocando ideia com o pessoal e falou, um outro amigo virou, te apresentar aqui Brunão, melhor desenvolvedor que eu conheço. Aí eu, e aí tal, apresentei, etc. Eu falei, eu tô precisando de um programador, você não quer trabalhar na minha empresa, não, e tal. E aí ele falou, velho... Peraí, a sua empresa é uma empresa que não existia, Eu tinha uma empresa... Que fazia só... Desenvolvimento de site. Ah, tá. Que era eu presa, só você. Eu e mais 2 pessoas. Ah, então você já tinha. Mas os caras eram funcionários? Não, mais 2 sócios. Então eu e mais 2 sócios e mais ninguém. Então você já tinha uma sociedade. Tinha outra sociedade. Caramba, você gosta de sociedade, né, velho? Mas beleza, bacana. São complementares. Isso, é complementar. Foi uma boa experiência, não tenho que, vamos dizer assim, reclamar, vamos dizer assim. Foi uma boa experiência, tenho um amigo que estava junto comigo antes, que era de outra sociedade, que a gente tinha um site de vender capinha de celular, posso até contar isso depois para você aí. Mas, então... Eu também tinha muito esse negócio de ser empreendedor, meu pai é empreendedor, minha mãe também. Então tinha muito isso dentro de casa. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Essa cultura veio de casa, como é que é? Vamos dizer que sim. Meu pai, ele começou trabalhando com venda viajante, né? Vendendo... Na verdade, começando a vender assim, meu pai vendia picolé na cidade dele desde criança. Então, que é Bahia, não? Onde? Nova Canaã. Nova Canaã. Nova Canaã, Poções, e veio pra cá. Isso. E aí, meu pai veio pra cá, começou a trabalhar no caixa, depois passou a viajar, depois abriu a loja dele, ele tem um armarinho Vitória, fazer o mexer, né? Por favor. Então, é no Guarani? Não, é no centro. No centro. No centro. Bacana. Então, tem um armarinho dele lá, sempre, então, desde pequenininho, meu pai, a loja era na minha casa, então, acabou fazendo, a loja era na UPS 4, então, bairro... Sim. Do lado de lá, em que a gente tinha... Meu pai fez um puxadinho da loja, então a loja era dentro de casa. A garagem virou loja. Não, a garagem que ele deu uma puxada, mas fechou um pedaço da garagem. Sim. Então, tinha essa loja lá, que cresci na loja, ia correndo na loja, pegava um docinho, um negocinho, tinha alguma coisinha ali, voltava. Então, tinha loja... Estava vendo contato com cliente. Estava vendo contato com cliente, minha tia também trabalhava na loja na época e tal, minha mãe... era funcionária de um mercado grande aqui da cidade, tesoureira, se eu não me engano, não lembro direito mais qual era a função dela lá, mas a gente tinha essa convivência, né? Então, meu pai saiu de lá da UBS,
foi para o centro, montou a loja ali no centro, cheguei até a trabalhar na loja durante o tempo, então eu ia para a escola, que eu estudava ali no centro também, levava o almoço pro meu tio, tirava o almoço dele ali, ficava no balcão atendendo o pessoal e tal, enquanto ele almoçava. Depois disso aí eu tive Nessa um época outro... você não era nerd ainda, não. Sempre fui, jovem. Então Sempre o pessoal fui. apontava, não, aquele nerdzinho. E aí teve uma época que eu deixei o cabelo crescer também, ficou um cabelão, pá. Mas foi a época mais rock and roll, vamos dizer aí. Todo mundo passou por essa fase, eu também tive. É isso. Mas é isso. Mas Então, vamos lá. assim, eu tive essa convivência de trabalhar e estar ali. Minha mãe também acabou saindo desse emprego que ela tinha, começou a empreender, trabalhando com café, a venda, né, para outras cidades vizinhas, cidades pequenas. Então, ela tinha uma empresa, tinha algumas pessoas trabalhando com ela, tinha parceria também e tal. Então, estava dentro Você de não casa. queria trabalhar para mais ninguém, né? Porque você via todo mundo que era melhor trabalhar para É si. isso, e eu queria ter o meu dinheiro. Eu sempre quis ter o meu dinheiro para poder comprar as minhas coisas e não precisar estar. Me dá um dinheiro para poder comprar não sei o quê. Me dá um dinheiro para comprar tal coisa. Então, Vou levar a mocinha ali no cinema, ter que pegar dinheiro com o papai, é sacanagem. isso né? aí, tipo assim, eu ia para a escola, eu aprendi a desenhar, eu gostava de desenhar. Eu comecei a desenhar cartinhas de Yu-Gi-Oh! Na época, eu fazia cartinha de Yu-Gi-Oh! Vendia pros colegas, às vezes vendia figurinha de colar de álbum Massa. para poder juntar um dinheirinho ali. E no final de semana eu ia na feirinha ali, comprava meu jogo pro videogame ali e passava o final de semana jogando. Eu acho que eu nunca contei isso, mas a minha primeira forma de ganhar dinheiro, além de jogar, porque eu gostava de jogar a vida inteira, mas assim, trabalhando de fato, né, não jogando, foi dando aula de matemática por R$1, cara. Eu lembro na época, porque eu sempre gostei de matemática. Que massa. E aí eu juntava, eu mexia num programa que eu fazia cartão de visita pro meu pai, e então eu sabia fazer no computador. Na época eu usava Print Art, acho que nem existe mais isso hoje. Eu lembro desse nome. Aí eu fazia os cartões, os voucherzinhos de R$1 e vendia pros colegas na escola para assistir aula no turno oposto que uma professora me cedeu a sala. Olha que doideira, cara. É isso. Mas é essa a ideia aí, é se virar. Cara, o que eu sei fazer de melhor? Eu sei desenhar, então eu vou vender cartinha de Yu-Gi-Oh! Você dá aula de matemática, quem bota dificuldade só anda para E trás. aí Se eu você quer juntava... para frente, tem que ver o que você é bom e Exatamente. trabalhar. Juntava o dinheirinho ali para poder comprar o que eu quisesse. E ali comprava o joguinho, comprava algum brinquedinho, alguma coisa. Eu também sempre colecionei carrinho, bonecos, etc. Eu tenho Nerd, né? É isso. Típico geek. Exatamente. Então não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Não, Isso aí. aqui não tem nada errado. De forma alguma. Então, sempre tive essa vontade de ter o que é meu, de poder trabalhar. Tive a oportunidade também de trabalhar numa lan house, de ver a movimentação e ajudar e estar ali envolvido também com os computadores. Fiz um curso de manutenção de computador, aí também passei a formatar o computador da família toda. Aí que foi que começou o seu contato com o computador? Eu sempre gostei, já tinha um computador em casa, né? Eu tive a felicidade de ter o computador muito novo. Você conectava com o IG também, né? Foi a internetzinha de escada que tinha que esperar até meia-noite para poder... barulho lá, uns barulhos estranhos. E por aí vai. Então, tive a felicidade de ter o computador muito cedo em casa. Então, tendo o computador em casa, eu entrava e ficava, poxa, como é que funciona isso? E ficava fissurado, né? Na época não tinha Orkut, Facebook, né? Não, a gente tinha que aprender a fazer coisas decentes no computador. Hoje em dia a galera não sabe fazer nada. Mas eu não aprendi muita coisa naquela época, não. Era entrar mesmo num sitezinho, jogar aqueles joguinhos que tinha de... Pac-Man. E entrava no chat ali infantil do UOL pra poder conversar. Caramba, o UOL já existia, é verdade. Porque eu tinha o quê? Tinha os temas, né? Tinha filmes, séries, eu acho que desenho. eu comecei a acessar, deixa eu ver, 92, 7... Eu tinha uns 8 a 9 anos de idade. Caramba. Que eu acessei a primeira vez, né? E aí sempre minha mãe perto e tal, e não sei o quê. Tá fazendo o que aí? E todo mundo com medo do computador, né? Todo mundo com medo do computador e tal, e eu mexendo ali, etc. Mas fui aprendendo e aprendendo a mexer, aprendendo a pesquisar. Então, tinha algum trabalho da escola para fazer, e a internet olhava e tal. Mas aí, com esse aprendizado da manutenção de computadores, também fui ganhando um dinheirinho também a maior com um colega de escola. Tarcísio, formata computador? Formato. Você monta computador? Monto. Limpa computador? Limpo. Então, tentava fazer algum dinheiro ali, fazer alguma coisa aparecer. Então, desse aí saiu para um trabalho de monitor. Então, trabalhei com uma monitoria ali de ensinar um pouco de Corel, que eu sabia um pouco, Word, Excel e essas coisas. Então, ficava numa sala e tinha a galera lá e ficava... Ei, tio, não sei o que, chamava e ia lá, ajudava. O tio tinha 12 anos. Não, aí já tava com uns 18, 19 por aí. Então,
já tinha um pouquinho mais, Sim. já tinha feito outros cursos também. E acabou que fiz um outro curso na época, passou na faculdade, né? Já estava na faculdade aí fazendo engenharia da computação. Passou um pessoal na sala e falou: olha, estamos procurando programador para trabalhar e não tem programador na cidade. A mensagem basicamente foi essa. Não estamos conseguindo programador aqui na região e a ideia é fazer o curso, formar pessoas e contratar essas pessoas. Eu falei: é isso aí que eu quero. é isso aí que eu quero. Então, fui fazer esse curso, fiz o curso. Deixa eu fazer um adendo aí, cara, porque é um negócio importantíssimo, que é o seguinte. As pessoas diz que a oportunidade é um cavalo selado, né? Mas tem gente que consegue sentar e montar nele para ir para frente, tem gente que não consegue. Então, os caras foram lá. Tinha X alunos na sua sala aquele dia. Normalmente, sala em Conquista é 30, 40 alunos. Né? Na época tinham, acho que uns 30, vai. 30 alunos. Quantos fizeram o curso? Com certeza, muito poucos. Então, assim, tem da minha muita sala, acho que foram um ou dois. Tem muita oportunidade espalhada por aí, mas a galera insiste em ver dificuldades. E, cara, nunca se perde aprendendo nada. Por mais que o curso seja ruim, tem sempre alguma coisa que você vai extrair de bom de lá. Só a troca, só as pessoas que vão estar lá presentes já vão te trazer um nível de aprendizado. Então, nunca, em hipótese nenhuma, perca a oportunidade de fazer um curso se você puder. Obviamente que hoje tem N limitações, né? Mas limitações financeiras ou de tempo, mas se você puder, cara, se você não tiver outra coisa para fazer ali, né, que seja mais rentável daquilo naquele momento, não perca a oportunidade de fazer um curso, de interagir, porque é o que traz de aprendizado. Conhecimento tem que ser o tempo todo. Aí você vai conhecer pessoas, você vai aprender, você vai abrir a mente para coisas realmente que você não estava enxergando naquele momento ou que você quer, simplesmente. Então, poxa, eu naquela época eu enxerguei uma oportunidade de aprender o que eu queria, porque eu estava vendo na faculdade, entrei na faculdade de engenharia da computação, então é mais voltado para o hardware. Você desenvolver a placa, desenvolver um pequeno software para poder funcionar ali dentro daquela placa. E eu vi que eu gostava muito de programação. Então, eu já comecei a enxergar, eu falei, poxa, tem um curso de programação ali, eu posso ter até a oportunidade de conseguir um emprego. Vou ficar feliz. Então, mais dinheiro entrando. É isso. Então, assim, saí, fui fazer esse curso, matriculei, fiz esse curso, conheci várias pessoas lá. Foi um curso sensacional na época, fiquei muito feliz com o curso, e aí acabou o curso, eu não fui chamado. Fiquei naquela, na verdade, né? A chamada era a história para vender o curso. Isso. Aí, assim, eu não fui chamado e fiquei com aquela no coração, né? Falei, poxa, e tal, não sei o quê. Mas um colega meu foi chamado, um colega já de alguns semestres à frente. E aí, sempre trocava ideia com ele sempre estava junto ali e tal. E aí, alguns meses depois, ele apareceu no MSN. Tarcísio. Para quem não sabe, era um aplicativo de mensagem que a gente conversava quando não existia o WhatsApp e o Orkut estava lá começando, mas ainda era muito meia boca. Não tinha troca de mensagem, a gente usava... Depois do Mirk, foi o MSN. É isso, o MSN. Teve isso aqui também, né? Isso aqui. Vixe. Tá, mas vamos lá. Vamos lá, né, amigo? Sem nostalgia. Bom. Aí acabou que a gente... ele me chamou, falou, ó, Tarcísio, você tá estudando PHP? Que na época era a linguagem que a gente tava aprendendo lá. Eu falei, rapaz, eu continuei um pouco assim, não tava realmente estudando aquela coisa, mas tava ainda estudando, tava fresco ainda na memória. Ele falou, pode surgir uma vaga aí. Eu falei, opa, demais, né? Tá, tô aqui. E fiquei, né? Passou uns dias, vim aqui na empresa, o pessoal quer conversar com você. Aqui em Conquista? Aqui em Conquista. Caramba. Então, cheguei lá, troquei uma ideia massa, conversei, a gente via a proposta na época era boa. Então, era um salário, mas era um salário, poxa, tava super feliz. Nunca tinha ganhado um salário Ave Maria, ainda mais de carteira, né? Carteira assinada, primeira oportunidade ainda. Assim, eu fiquei... Falei, nossa senhora, quero muito e vamos, né? Então, fiquei muito feliz com a oportunidade. Na época foi a Auerê que me deu essa oportunidade, dar nome às pessoas. Boa, Auerê. E Marcelo, colega de trabalho na época, então entrou no time na época que eu entrei, então a Auerê era o chefe, né, na época, com Marcelo e eu. Qual era a empresa? A empresa era Solute. Solute. Cara, eu contratei a Solute pela Mercadótica. Um abraço pro pessoal da Solute. A gente contratou eles depois, muito bom. Pois é. Bacana. Trabalhei, se não me engano, 2 anos e meio com eles. Uma experiência muito boa, aprendi muito com os caras, muito mesmo.
Então, tive meio que uma mentoria, né? Então, a gente entrava ali no TeamViewer e, Tarcísio, faz isso, e aquilo foi abrindo minha mente de uma forma, puxa, é isso que eu quero estar envolvido nesse processo aqui. Então, saí da Solute para ir para essa empresa minha. Nesse meio tempo que eu estava na Solute, que eu aprendi realmente a desenvolver e trabalhar com sites, fui abrir uma nova empresa aí para vender capinhas de celular. Então, a gente acabou até vendendo celular no negócio. O nome era Telefone. Tarcísio, sim. Leandro, Fone. Caramba! Aí lançamos a telefone.com.br e botamos esse site para rodar. E a gente fez algumas vendas, velho. A gente vendeu para o Rio de Janeiro, Espírito Santo. O domínio telefone.com.br já foi seu? Já. Telefone. Sim. .com.br. Caramba, cara. E aí rodei nesse telefone.com.br aí. A gente foi em São Paulo 2 vezes. Batemos canela na 25. Compramos uma cacetada de capinhas, socou tudo nessa mala que não dava mais pra trazer nada. Vinha pelado, mas as capinhas tinha que vir. Oxe, teve uma vez que a gente pegou uma chuva, rapaz, na 25. Compramos uma capa de chuva, eu com 2 mochilas, uma na frente e outra atrás. E aí vesti essa capa de chuva por cima pra poder não estragar as capinhas. E entrou no ônibus pra poder rodar. Mas foi massa demais, uma experiência massa. A gente vendeu pro Espírito Santo, vendemos pro Rio de Janeiro, vendemos pra São Paulo. Eu falei, vou buscar capinha em São Paulo, o cara tá comprando meu site em São Paulo, que massa. Ficava feliz, né? Massa. E assim, o pessoal acha que a vida do empreendedor é só alegria, né? Não sabe, como eu falar quem vê a nossa vista não sabe a montanha que a gente teve que subir para ter essa vista, né? Então, essas histórias é bom contar, cara, porque às vezes o cara começa hoje e amanhã ele já quer estar rios de dinheiro no bolso, quer estar a vida tranquila, carrão, casona. Cara, não é assim. O caminho não é esse. E outra coisa, ganhou o primeiro dinheiro, com certeza você não foi lá e comprou, você foi evoluindo o teu próprio negócio. Então, a primeira entrada de grana no negócio normalmente é para você evoluir o próprio negócio. Exatamente. Para chegar num nível bacana, né? Então, a gente foi reinvestindo esse dinheiro na empresa e tal, e acabou que surgiu a oportunidade de da gente fazer uma nova empresa para desenvolvimento de site e também botar a telefone no bolo. Foi fazendo, mas acabou que a gente não conseguiu mais evoluir. Tivemos algum problema, a gente teve um terceiro sócio que a gente não conseguiu comunicar muito bem Não é sempre com a sociedade dá certo. Lógico. Então, é igual casamento. Tem casamento que termina. Isso, tem casamento que termina, casamento que não dá certo. Então, teve essa outra empresa e aí vocês contrataram o Bruno? Não contratei Bruno. Fui para Bruno, ofereci para ele a vaga, e ele falou para mim, assim, pô, velho, não vou porque eu trabalho para uma empresa americana. Eu falei, como assim? Me conte mais sobre isso. Me conte mais sobre isso. E aí ele falou, poxa, eu trabalho para uma empresa americana e tal, não sei o que, parará, faço desenvolvimento do site, trabalho... Em dólar, você tá ganhando R$1, tô ganhando 2,70. Hoje, na época, era 1,90. 1,98, se não me engano, um negócio assim. E aí, eu falei, rapaz, se você tiver alguma vaga lá... Minha empresa tá falindo. Se tiver interesse. Deixa eu falar um negócio pra você. Se tiver alguma vaga, alguma oportunidade lá, lembra de mim. Aliás, você é desenvolvedor também? Eu falei, eu trabalho com desenvolvimento, tenho... PHP e tal. PHP e tal. Ele falou, PHP é o WordPress. Não tinha nem visto falar ainda, não mexia ainda. É o que a gente mexe, então aparecer aí eu te aviso. E eu tô lá. Beleza. Continuei trabalhando. Passou uns 2 ou 3 meses aí, mensagem no Facebook. Eu acho que eram umas 2 da manhã. Evoluiu, velho. Da MSN pro Facebook. Foi Facebook, amigo. Já recebeu até convite. Na época tinha convite. Tem gente que não sabe disso, mas o Facebook no início tinha convite. Eu consegui um convite. Eu nem lembro mais quem me mandou. Agradecer aí quem teve me mandado aí, não sei não. Salvou. Meu primeiro emprego internacional. É isso aí. Recebi essa mensagem de Bruno. Era de madrugada, acho que já eram quase 2 da manhã. Eu tava trabalhando, fazendo algum site lá, alguma coisa lá. Nem lembro direito mais o que era. Ele mandou assim: ainda tá interessado na vaga? Para a empresa dos Estados Unidos? Ele, falei, claro! Claro, com certeza. Claro, ele, então beleza, eu vou agendar sua ligação aqui com o Igor, e aí você entra em contato com ele, adiciona ele no Skype, e aí entra em contato com ele, vamos ver aí como é que vai ser. Aí a gente trocou ideia no Skype, e logo... Então o Igor entra aí na história. Isso. O Igor morava nos Estados Unidos? Morava nos Estados Unidos. Cara... E aí ele pegou, entrei na ligação com ele, tal, a gente começou a conversar, trabalhando... E fazendo as coisas, e era uma empresa de marketing digital de médicos. A empresa não era do Igor. Não era dele. Ele era empregado. Funcionário lá. Nossa. E aí, ele chegou até a vice-presidência lá. Caramba. Foi crescendo, evoluindo. Eu trabalhei, se não me engano,
3 anos e pouco na empresa lá. E tá falando de mais ou menos que ano, você lembra aí? Não precisa ser 2013. 2013. 2013. Cara, bem recente, hein? É isso, 2013. Eu já tava 6 anos em ótica já. É isso, acho que foi em maio de 2013. Não ganhava tão bem igual o programador, mas enfim. Ah, tá bom, viu? Mas aí a gente foi trocando ideia, então, poxa, eu tava ali na labuta tentando fazer acontecer com a empresa outra que eu tinha. Bruno desenvolvendo, também tinha um outro emprego também na faculdade na época, e fazendo, e aí a gente tentando aprender a fazer o aplicativo do boi lá, Sim. E eu ia para casa dele, ele ia para minha casa, a gente ficava horas e horas e horas tentando bater cabeça, tentando aprender, tentando mexer, tentando aprender, tentando mexer, e foi criando uma amizade ali nesse processo, da gente vendo que a gente queria aprender realmente, queria crescer, e Bruno e Igor também já ali engatinhando para a empresa, querendo fazer a empresa também, já fazendo alguns negócios, assim como eu tinha do lado de cá, e aí, se eu não me engano, foi final de 2014, no Natal. Aí, Igor veio pela primeira vez para o Brasil, da época que eu estava trabalhando já com a empresa. E aí, vem cá que a gente vai trocar uma ideia. E Igor é de Conquista também? Sim. Vem cá para a gente trocar uma ideia. Fui lá na casa deles, cheguei lá e falou, vamos fazer uma sociedade, vamos criar uma empresa nossa, vamos fazer acontecer e bola para frente. Quer? Eu falei, quero, bora. Na época, a minha empresa já estava fechando, já estava encerrando já a outra empresa, que eu estava já mais estável como freelancer, né? Sim. Então, poxa, eu tava ganhando em dólar, tava trabalhando já, fazia meu horário, botava registro de horas, né? E etc. E tava ali na faculdade também, correndo e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tava para ficar doido já também. A gente tá hoje falando de trabalho internacional, né? Porque hoje, quando se fala em programação, a gente tem 1000 formas hoje, gente. Depois da pandemia, mais ainda, as pessoas ficou muito claro que você pode trabalhar com uma pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Porque hoje você consegue chamar por N aplicativos aí, né? Que ficaram famosos nesse meio do caminho. Mas na época você já trabalhava para fora, isso que eu achei massa. E aí, Igor veio para cá e como é que vocês decidiram? E agora, depois que decidiram, beleza, a gente fez a empresa vai fazer o quê? Pronto, aí decidimos. Trabalhamos com o quê? Igor formado em marketing, eu estava fazendo engenharia da computação com o Bruno, vamos fazer a empresa marketing digital, trabalhar com ranqueamento, fazer parte, mais ou menos o serviço que a gente já prestava como freelancer para outra empresa. Só que para outras empresas. Só que para outras empresas, para a gente, né? Então, a gente começou mais como uma empresa para ser realmente, trabalhar aqui no Brasil, trazer a mentalidade de lá, trazer os processos de lá, trazer tudo que a gente estava aprendendo lá e aplicar aqui. Abrimos a empresa já no início de 2015, começamos a fazer, pegamos uma loja virtual, a gente chegou a fazer o site da prefeitura aqui da cidade. Massa. Também na época. Então, a gente começou a movimentar e fazer projetos, trabalhar, e foi surgindo as demandas, crescendo também o time de freelancers aqui na cidade, né? Então, a gente chegou à oportunidade de contratar a galera que estava trabalhando com a gente para a Vasta, então para ser desenvolvedores na Vasta. A galera abraçou. Na época a gente foi a gente era no centro, né? Aumentamos o escritório, fomos para um escritório maior, acabamos indo para uma casa, a casa ficou apertada, não era tão organizada, a gente foi para outra casa, ficamos lá durante um tempo. Foi a mudança, né? A primeira mudança que a gente fez para realmente virar uma empresa com mais desenvolvedores, que era a Vasta era desenvolvedor e Bruno. Então, não tinham desenvolvedores da Vasta. Sim. Então, a gente passou a ter desenvolvedores da Vasta para poder prestar serviço, vamos dizer assim, né? Nossa. Então, e aí a gente foi trabalhando junto com essa empresa de lá, viramos parceiro dessa empresa, eles mandavam demanda para a gente desenvolvia e mandava de volta. E como é que o Iago entra nessa história? Porque o Iago entrou já sentando na janela, como é que é isso? Não chegou assim não, bichinho. Iago chegou em 2017, ele trabalhava na época já como serviço de comercial para vocês? Não. Ele trabalhava para outra empresa, ele trabalhava... Pode falar o nome? Ele trabalhava para a Ambev, se não me engano. Então já é... Pô, a escola da Zorra, hein? É isso, então, poxa... Inclusive recomendo um livro chamado Sonho Grande, que é a história da Ambev, linda. Então a gente estava tendo alguns problemas no seu menu, problemas comerciais, de saber estruturar, saber ter ideias realmente do que fazer. Então o Iago trouxe uma visão diferente para a gente, um know-how diferente.
abriu a mente da gente para algumas coisas que estavam acontecendo, porque, poxa, eu empreendedor, né, que você estava falando. Então, eu queria estar ali no comercial, queria estar fazendo o suporte e outras coisas, Bruno também e tal, e um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas não era o que você sabia fazer melhor, né? É isso, não era o que eu sabia fazer melhor. Então, o Iago chegou e trouxe mais essa organização para a gente conseguir realmente dividir o que cada um faz. Então, hoje, Bruno está no setor de desenvolvimento de aplicativos, eu estou no setor de web, que toma conta das lojas virtuais que a gente desenvolve, serviços. Iago está no comercial financeiro e Igor é o CEO da empresa, que está diretamente ligado aos clientes que a gente tem nos Estados Unidos. Então, está fazendo essa comunicação, está captando clientes. E é isso. Então, cada um ficou no realmente o que é importante. E Igor também está no marketing da empresa. Massa. Pegando um gancho no que você falou agora, que depois eu quero entender como é que funciona essa relação, mas, cara, vocês têm cliente internacional, como é que funciona isso? Como é que vocês chegaram nisso? Você me falou que tem vários países, né? Assim, o inglês acaba unindo todo mundo, né? Isso. Porque é uma língua universal, digamos assim. Mas como é que vocês chegaram, além dele morar lá, né? Mas, cara, tem outros países, você me falou aí, mas me conta essa história. Onde é que vocês estão? Como é que vocês chegaram lá? Quem quer fazer negócio internacional? Qual é o caminho que o cara pode tentar seguir? Porque a gente sabe que não é fácil. É isso. Não é fácil, realmente. Então, a gente teve as oportunidades. E Igor, no relacionamento também, ele tem uma facilidade. Uma facilidade. Do marketing, né? É isso, é do marketing. Então, é isso. Então, tem essa facilidade do relacionamento. A gente também tinha já o trabalho que a gente vinha prestando para essa outra empresa, que, querendo ou não, deu uma base muito robusta para a gente. A gente conseguiu um know-how absurdo de formação, de criação. Você podia mostrar, né? Você tinha portfólio, porque você já tinha programado para ele. É isso. Né? E também, assim, era um nível de exigência que a gente chama de pixel perfect. Então, o pixel realmente em cima do pixel. A gente recebia um layout e o site tinha que estar milimetricamente do mesmo jeito. Então, a gente espelhava esse layout que a gente recebia, essa imagem que a gente recebia do site, em cima do site que a gente estava desenvolvendo. Então, tinha que estar exatamente igual o que foi passado. Então, era um nível de precisão absurdo. É um nível de precisão absurdo. Então, isso foi criando uma casca na gente de trazer isso tem que ser o mais próximo do perfeito possível. Obviamente, tinha algumas coisas que não aconteciam, mas era o mais próximo do perfeito possível. Então, isso foi já um diferencial que foi criando o nosso. Como eu falei para você, Igor entrou na comunidade como aluno da comunidade, mostrou o que a gente sabia fazer, mostrou os nossos serviços, a gente acabou ganhando espaço e promovendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é desenvolver. Então, passamos a desenvolver lojas para alguns clientes que a gente recebeu de indicação. E a partir disso aí, a gente foi crescendo. A gente tem hoje já mais de 200 lojas desenvolvidas. Caramba, loja para fora. Caramba, lojas estão juntos desde 2017. Não. Desde 2015. 2015. Mas as lojas virtuais começaram agora em 2018, vamos dizer aí. E tem mais de 200. Caramba. Então, a gente já desenvolveu mais de 200 lojas virtuais. Se botar os sites aí, a gente chega perto dos 400 e alguma coisa. Não peguei o número exato. Não, tranquilo. Mas, então, a gente já desenvolveu muita coisa. Então, tem também um conhecimento dos aplicativos que a gente acaba englobando tudo que a gente aprendeu nesse processo. E não é fácil. Realmente não é fácil. Mas a gente percebe que o mercado lá, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais exigente, obviamente, mas ele é mais direto, vamos dizer assim. Então, a gente consegue oferecer o nosso serviço e ser pago por aquilo, não além. Sim. Então, aqui a gente ainda enxerga uma dificuldade de conseguir o cliente e conseguir cobrar o cliente da forma como a gente consegue cobrar lá. Que hoje é o que? Percentual? Não, vocês cobram para montar o site. Isso, a gente cobra para montar o site. A gente não tem mensalidade. Setup. Então, Nossa. A gente não tem mensalidade. Então, a gente tem ainda a diferença de cultura entre o estrangeiro e o brasileiro. Não desmerecendo de forma alguma, mas tem essa diferença. Essa diferença é clara na hora que a gente está negociando. Então, foi por isso que o Iago ganhou espaço, né? Porque ele tem um lance comercial que talvez faltava para vocês trazerem um pouco desse aculturamento que ele experienciou na prática. Exatamente. Né? E ele trouxe para a empresa para tentar deixar vocês mais próximos do mercado local também. Exatamente.
Bacana. Então, a gente conseguiu, a gente teve uma época que a gente não estava mais meio que fechado para o Brasil, né? A gente não estava desenvolvendo mais para cá, a gente estava desenvolvendo somente para fora, justamente porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir captar o cliente aqui. Então, a gente tem o preço que a gente consegue cobrar lá, que a gente não conseguia chegar nem metade, que a gente não conseguia negociar próximo Sim. do valor aqui. Então, isso foi meio que abrindo nossos olhos e falando, poxa, a gente vai deixar de focar no mercado internacional, que a gente tem um reconhecimento já, a gente já tem um portfólio bacana. Já tem as indicações que a gente recebe para poder vir para cá e a gente meio que ter que construir isso tudo do zero. Então, a gente ficou meio que nesse jogo aí. Nesse dilema. E fora os Estados Unidos, onde é que vocês estão mais? Tem alguns países, você lembra aí, não? A gente já fez site para Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido. A gente chegou a fazer para Espanha. Eu acho que foram esses aí. Caramba, mesmo assim, né? Canadá também. São outras culturas, você ter acesso, achar alguém que tá lá para fazer isso, cara, é um negócio, parabéns. Um negócio fizemos em francês agora também. Nossa. Lembrei agora. Então, aí é no Google Translate mesmo, pegando algumas informações com o nativo para poder botar lá e ficar no jeito, né? Cara, e como é que é essa relação entre os sócios? Porque sociedade não é um negócio muito simples, né? Exatamente. Eu tenho algumas sociedades e nossa relação é sempre muito no escrito, alguma liberdade, né? Porque se a gente ficar travado, o negócio não flui. Uhum. Mas como é que vocês conseguem, além de separar, porque eu vi que vocês separam muito bem, né? Comercial, web, né? Você fica com parte de serviço de e-commerce, vocês separam isso muito bem. Mas, fora isso, como é que vocês... quando é que vocês se juntam? Como é que vocês tomam decisão estratégica? Quando dá um BO, quem é que apita? Como é que funciona esse meio de campo? Assim, porque é complexo. Isso. Ter sócios é complexo, né? Então, primeiro de tudo, tem que ter honestidade. Honestidade e confiar na pessoa que você tem ali de parceiro, né? Porque como você falou também, a gente também repete isso, que é um casamento. Sim. Então, você tem que ter confiança na pessoa que está ali com você. Sem a cama, né? Por favor. Por favor. É isso. Então, assim, tem que ter a confiança, tem que ter a honestidade e tem que saber também o momento de poder fazer as coisas. Então, primeiro de tudo, os sócios, eu acho que eles têm que se completar. Você não adianta ter 3 pessoas pensando igual a você, querendo fazer a mesma coisa que você. Então, você trouxe até o exemplo aí, falou, foi ali que Iago chegou. Exatamente. Então, Iago é um perfil diferente do que a gente já estava ali. Sim. Eu, Igor e Bruno. Você e o Bruno tinham um perfil mais parecido, depois o Iago trouxe... O Iago não. O Igor trouxe um perfil diferente, né? Além do know-how dele internacional, mas um perfil diferente, mais voltado para o marketing, mais para comunicação, relacionamento, e vocês mais back-end, que a gente fala, né? Que é a parte de trás da programação. Isso. É mais como é que eu ligo as coisas, como é que eu faço isso acontecer. Bacana. É isso. Então, a gente tem essa coisa de saber que um está completando o outro em vários pontos. A gente tem uma relação muito aberta de poder chegar, conversar, trocar uma ideia. A gente tem reuniões semanais entre os sócios para discutir sobre a empresa, falar sobre... Massa. Então, uma vez por semana tem que rolar. Então, massa. A gente tem nossa reunião semanal para poder trocar uma ideia, saber o que está acontecendo, saber os projetos. A gente lista os projetos mais importantes e discute sobre eles, ver quais são as datas, vamos reagendar ou não reagendar, vamos tirar isso do fluxo, botar isso. Então, a gente tem essa reunião semanal. A gente tem agora feito também as OKRs, para poder definir os objetivos. Vamos lá, traduzir aí. OKRs, Objective Key Results. Key Results, que é os objetivos chaves. Maiores, os chaves, né? Isso. Da organização. Então, para traduzir para a galera aí, a partir daí vocês tiram o planejamento, né? O que eu tenho que fazer para conquistar aquele objetivo? E a partir daí a gente constrói. Bacana. Exatamente. Então, a gente passou a aplicar isso para a empresa. A gente vem, obviamente, quando você aplica um conceito que já é bem difundido e que tem mais milhões de empresas, milhares de empresas já aplicando, você não consegue aplicar igual. Então, a gente ainda está adaptando, a gente vem achando nossa forma de aplicar. Sim. Então, a gente vem desenvolvendo isso. E você falou quem apita. Então, Igor hoje... na hora que dá a briga, né, alguém tem que entrar no meio e falar, calma, peraí. A gente não costuma ter brigas, vamos dizer assim. A gente costuma concordar bastante. Eu vejo que a gente costuma concordar bastante, mas a gente tem um negócio de peso 1,
todo mundo, e aí Igor entra com peso 2 se É. precisar desempatar. Entendi. Vamos dizer assim. 4, né? Então precisa ter uma palavra maior Tem que ter ali. um ímpar no final. Tem que ter um ímpar no final para poder resolver o BO. Mas a gente costuma concordar bastante, pensar junto e crescer, porque a gente sabe os objetivos, a gente sabe para onde a gente quer ir. Então, meio que eu acho que esse é o legal mesmo da nossa sociedade. A gente consegue conversar, a gente é amigo, então a gente sai para bater resenha, tomar uma e viaja junto e etc. Então, tem a relação profissional e tem também a relação pessoal. Sabe separar, né? A gente sabe separar, eu não vejo que a gente tem esse problema, vamos dizer assim, dentro de casa. Isso aí é uma coisa que realmente está... Pra gente tranquilo. finalizar aí, você me falou que vocês sabem onde vocês querem ir. Vocês sabem para onde vocês estão caminhando. Para onde é? Como é que a gente pode esperar a Vasta aí daqui a alguns anos, né? E aí eu não vou nem perguntar quantos, porque tem empresa que faz horizonte para 3, para 5, para 10, para 20. Tem uns loucos que faz para 20, cara. Eu falo assim, cara, 20 anos atrás não existia metade das coisas que a gente usa hoje, né? Então, você volta 7, não tinha nem câmera aplicativo digital, direito. acho que estava começando, smartphone acho que nem existia, ou se existia, estava muito no início. Então, assim, acho que 20 anos é um horizonte muito longe. Mas hoje, como é que vocês fazem? Para que planos é que vocês... quanto tempo vocês pensam isso para frente? E como é que vocês fazem, cara? Onde é que vocês querem chegar? Como é que tá isso? Assim, hoje a gente enxerga que precisamos abraçar mais o mercado nacional, vamos dizer assim, trazer realmente de novo o que a gente está aprendendo, o que a gente vem aprendendo durante esses anos para o mercado do Brasil, trazer de volta, vamos dizer assim, esse conhecimento. Como eu falei, a gente meio que tinha fechado um pouco essa comunicação antes, mas a gente realmente quer voltar a ter mais essa movimentação aqui dentro, ter novos canais de venda, para o marketing, para o desenvolvimento. Então, a gente sabe algumas coisas, infelizmente eu não vou poder compartilhar tudo agora, mas sim, lógico. A gente já sabe alguns objetivos-chave, novamente, né, que estão ali na porta e que esperamos aí que no próximo 1 ano ou 2 que a gente já comece a colher alguns resultados, que são projetos que a gente acredita de verdade, como a Fertile, que é um projeto nacional. Posso falar aí? Muito massa. Então, a Fertile até porque na região aqui, apesar de ser forte, não é o lugar mais forte do país, né? A gente tem o nosso Mato Grosso do Sul, que são temos muito mais Mato Grosso, fortes. A homologação do primeiro bastão foi lá, inclusive. Então, temos parceiros lá, a gente já vem crescendo. Então, vamos dizer assim, um grande foco nosso aí está na Fertile. Hoje é a que a gente realmente acredita muito. É a bola da vez, digamos assim. A bola da vez, vamos dizer assim. E vamos expandir aí o mercado Vasta, o mercado de desenvolvimento, o mercado de mais agência. voltado para a área de marketing digital ou mais voltado para a área de e-commerce? O que vocês pensam? Vocês pensam isso num blend todo? Entregar assim, um pacote completo? É mais ou menos o pacote completo, porque a gente chega no marketing digital, você precisa ter a sua plataforma de venda. Sim. Então você precisa ter para converter, você precisa ter o seu e-commerce. Então, você tendo o e-commerce, você precisa estar divulgando, você precisa estar fazendo o ads, precisa estar encaminhando, precisa estar fazendo essa ligação. É a propaganda, viu, pessoal? Mas, desculpe. Não, é porque o meu papel é traduzir aqui mesmo. Sim. Aí a gente quer fazer essa ligação, mostrar para o cliente que ele não pode ter somente uma página para poder dizer eu tenho um site. Ele precisa ter uma página em que ele converta em lead, gere resultado. Porque é o foco da empresa. Então, se a empresa está lá e ela não gera resultado, ela vai acabar em algum momento. Então, ela precisa gerar resultado. Vou fazer uma provocação agora aí, pessoal. Vocês acham que o mundo analógico, digamos assim, né? Se o digital está desenvolvendo, o analógico tende a sucumbir? Vai mudar? Eu vendo óculos, cara. Vender óculos online é possível, mas não é simples, né? A gente está fazendo o dever de casa para estar nessa vanguarda aí também. Temos o nosso e-commerce, mas a gente vê muitas dificuldades ainda no meio do caminho para poder deixar o negócio numa experiência parecida, né? Ou, não digamos parecida, mas tão boa quanto o ponto de venda. Você acha que muita coisa que acontece hoje no ponto de venda vai deixar de existir? O ponto de venda vai ter uma outra perspectiva? Como é que Tarcísio vê isso para o futuro, sendo que você vê por um lado completamente diferente do meu, né? Eu vejo muito
o varejão, o porta a porta, e você vê muito mais o lado do online. Então, como é que você imagina? Claro que ninguém tem bola de cristal, ninguém vai adivinhar o que vai ser. Como é que você imagina isso para o futuro? Assim, eu acredito assim, porque agora vem também a conversa do metaverso e tá muito em alta isso. Muita maluquice junto. Eu ouvi, tipo assim, eu sou um pouco receoso para algumas coisas que acaba às vezes me segurando, mas o que eu acho? Eu tava ouvindo um podcast esses dias e falou, poxa, isso aí realmente tem uma aplicação. Então, qual seria a aplicação no mercado do PDV, né, no ponto de venda? Então, eu vi o pessoal falando, poxa, a ideia de você colocar um óculos, ir para uma loja e colocar um sapato no pé, sentir o sapato, ver que é aquele que você quer, comprar e ele chegar na sua casa. Então, eu falei, poxa, isso é legal. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Porque não é só ver, né? Digamos assim. Não é ver, é você sentir. Então, é você colocar, você poder ter a experiência do negócio e você poder comprar e ele chegar em sua casa. Então, você vai compartilhar da minha ideia, porque eu acho que a ideia, né, com o metaverso principalmente, é trazer os nossos 5 sentidos para perto da gente. Né? Porque hoje, antigamente, para você ver a Torre Eiffel ou qualquer outra maravilha do mundo, ou qualquer outra cidade que você precisava ir, você tinha que ir lá. Né? Então, o sentido da visão, para você ver uma coisa diferente, você tinha que ir no local. Depois vieram as fotos em alta resolução, agora você tem imersão de realidade virtual, então você não precisa mais ir no local. Né? Você trouxe esse sentido da visão, independente do local, de onde você queira ver, para perto de você. Quando o cara conseguir trazer a audição, que foi a mais fácil, né, com os fones, quando o cara conseguir trazer o tátil, né, conseguir trazer o toque para perto, eu acho que isso também vai ser uma virada, que já tem um monte de empresa fazendo isso, né? Claro que em níveis e níveis, mas também acho que vai ser uma virada. Então, você concorda que trazer os 5 sentidos para perto vai ser a chave? É isso, eu acho que esse é o pulo do gato, vamos colocar assim, né? Porque nas apresentações e como o pessoal vem mostrando, você entra no metaverso e compra uma camisa para você usar no seu avatar. Porra, não quero uma camisa para usar no avatar, velho. Beleza, eu entendo. $2.000? Né? Eu entendo, beleza. Posso chegar e pagar a língua ali na frente? Posso. Se tiver sobrando, que seja $2.000, se tiver sobrando $2.000 ali, pá, eu acho que nem assim. Mas, poxa, você trazer a experiência para o usuário, aí que eu acho que vai ser a diferença. De você poder trazer para o cara pegar, realmente tocar e falar, isso não tem uma textura legal, ou isso tem uma textura muito boa, ou, poxa, ficou apertado no meu pé. Então, preciso de um número maior. Isso vai trazer uma sensação melhor, acho que um objetivo melhor. Massa. Cara, pra gente finalizar então, 2 coisas. Primeiro, uma dificuldade que você passou, que você fala assim, cara, eu passei por essa dificuldade, errei talvez, né? Pode ser um erro, mas foi importante. Isso me calejou para o que vinha pela frente. E depois uma mensagem que você pode deixar aí para os nossos empreendedores que assistem a gente para dar aquela motivada ou dar aquela virada de chave, ou uma mensagem importante que você achar que vai ajudar, vai contribuir na vida deles. Certo. Assim, uma coisa que eu fiquei marcado, assim, de falar, poxa, talvez isso foi errado, mas acabou que trouxe uma base, né? Então, é o empreendedor. Então, de querer fazer tudo, querer estar ciente de tudo que está acontecendo, querer estar em todos os lugares fazendo tudo. Eu acho que você não precisa ser tão egoísta a esse ponto. Você precisa ser um pouco mais altruísta, né? Você trazer essa poder delegar, trazer essa mentalidade de eu não sei fazer isso, vou trazer alguém que saiba. Às vezes você tá sozinho, você pode conseguir um sócio que sabe fazer o negócio melhor que você. Não adianta você ter 100% de tudo. Levei um tapa na cara agora, viu? Porque eu me enquadro perfeitamente nas... Não, mas agradeço o conselho. Agradeço o conselho, porque foi realmente para mim, eu sei da minha necessidade de delegar um pouco mais, mas é difícil pra caramba. Mas o que você falou é a mais pura verdade. Eu me enquadro nisso hoje, até hoje ainda. Eu acho que é importante você ter autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu trago muito para mim, mas isso tem um limite de você não sacrificar
o cliente, não sacrificar o processo, não sacrificar a sua vida pessoal, porque depois isso pode ter um preço muito caro que a gente não está disposto a pagar. A gente não sabe o que vai ter que pagar lá na frente, mas a gente pode ter que pagar e é caro. Essa dica é fantástica. E é importante você ter pessoas que saibam o que estão fazendo, possam te ajudar a crescer. Massa. Porque a partir do momento que a gente conseguiu ter mais gente trabalhando com a gente, trabalhando na empresa, contribuindo, a empresa começa a crescer, você começa a ter novas ideias, você começa a ter pessoas participando, pessoas engajadas no processo, pessoas acreditando no que você está fazendo, acreditando na ideia, acreditando na sua empresa. Que é o mais legal de tudo. Comprando a sua ideia, né? Comprando você tem que vender para quem está dentro, né? É isso. Se a pessoa que está ali com você todos os dias, 8 horas por dia, às vezes até mais, está ali com você todos os dias, ele não acredita, ele não compra a ideia da empresa, então quem é que vai acreditar? No começo eu falo que a gente tem que dar umas caneladas, né? Porque assim, eu falava algumas coisas, não, vamos fazer isso que vai dar certo, e eu recebia muito receio, né? Galera, não, a gente sempre fez de outro jeito, e sempre deu certo. E aí eu dei umas enfrentadas assim, e deu muito certo, acho que funcionou bem, mas depois as pessoas aprenderam a comprar mais as minhas maluquices, que eu sou meio louco, assim, cara, tem umas ideias meio... Mas eu acho que é bacana você tentar trazer vanguarda, tentar trazer novidade. Óbvio que a maioria vai dar errado, né? Mas as que dão certo, cara, te elevam para outro nível, assim. É isso, você tem que tentar. É isso. Tem que tentar. Não adianta você, não vou fazer isso porque vai dar errado. Ou, não vou para lá porque... N motivos. Então, acho que você tem que tentar. Na medida do que você conseguir, na medida que for possível, é importante tentar, é importante testar e vai que dá certo. Sim. Vai que você não conseguiu dessa vez, mas isso vai te ensinar alguma coisa para a próxima. Perfeito. Então, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Você não vai sempre acertar, você vai acabar... Às vezes não vai dar certo. Faz parte, né? Faz parte. Os erros. Eu falo que eu costumo dizer que não existe erro, né? Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Se você souber usar o que o pessoal chama de erro como aprendizado, você vai sempre evoluir na vida. Cara. Isso a gente usa muito em programação, porque eu sou desenvolvedor, né? Trabalho desenvolvendo até hoje. E isso é muito importante para um desenvolvedor. Então, aquele erro que você cometeu ali, eu pego para mim, eu falo, não vai acontecer de novo, não. Então, na próxima eu já aprendi aquilo ali, você vai ganhando muita casca, você vai ganhando muito suporte, você vai ficando realmente, não vou por ali porque vai ser por aqui. Então é um aprendizado, não é o seu erro. feeling vai ficando melhor e você acha que é só feeling, mas na verdade é experiência. Você já viveu aquilo ali, mesmo que tenha sido a dor do outro. É experiência. Não vai ter o melhor programador da... Obviamente tem diferenças, mas essa experiência, esse tempo que você tem investido no processo, investido fazendo alguma coisa, fazendo desenvolvimento, estudando, aprendendo. Então, isso ali vai trazer um conhecimento para você, vai ajudar você a tomar um passo melhor, que às vezes vai te levar para o futuro, realmente. Show de bola. Tarcísio, cara, obrigado. Eu que agradeço. E o Empreendedorismo Podcast aí, o Talks, agradece a sua presença e muito obrigado, as portas estão sempre abertas. Quando precisar voltar, estamos aqui às ordens. Hein? Eu que agradeço. Traga essas novidades para a gente no futuro. Com certeza. O convite está feito. Eu vou cobrar, eu volto. Boa. Eu volto, mas muito obrigado. Feliz de estar aqui, de verdade. O pessoal, Brunão, Lucas, então, muito bem recebido. Feliz de verdade de ter recebido o convite e desejo sucesso e sorte para todo mundo aí. Show de bola. Pessoal, esse foi mais um Empreendedorismo Talks, com a produção e criação aí do Engage e Marketing, e host aqui, Júnior Faria, CEO da Mercadótica. Um abraço e até a próxima. Pessoal, uma coisa que eu nunca fiz, eu vou fazer hoje aqui. Sigam a gente no canal e toca o sininho para seguir a notificação. Eu tenho que aprender a fazer isso ainda, que eu sou meia boca, hein? Mas levem em consideração. Um abraço e até a próxima.